Normalmente, as pessoas conhecem Eduardo de Cabral Menezes como procurador de justiça, membro do Ministério Público do Estado de Sergipe, professor de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Poucos são aqueles que associam o nome de Eduardo de Cabral Menezes ao jornalismo. Eduardo é jornalista, atuou na Gazeta de Sergipe, atuou na Rádio Liberdade de Sergipe, exerceu o colunismo social e, neste vídeo de memórias, ele relembra a sua infância em Aracaju, especialmente os períodos que viveu na casa do seu avô materno. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Eduardo de Cabral Menezes, o Dudu Cabral. Bem, meu nome completo, conforme você acabou de pronunciar, é Eduardo de Cabral Menezes. Eu nasci aqui, em Aracaju, a 4 de outubro de 1937. Isso quer dizer que já vão longínquos 85 anos. Meu pai se chamava José de Faro Menezes. Minha mãe se chamava Maria Antônia Cabral Menezes. Eu sou filho único, fui o único filho do casal. Meu avô paterno se chamava Francisco Félix de Menezes, mas eu não cheguei a conhecer, porque ele morreu. Minha avó paterna se chamava Geovanina de Faro Menezes, mas era mais conhecido como Dona Nina. Meus avós maternos se chamavam Antônio Cabral, que é meu ídolo, porque é uma pessoa que eu sempre fui muito ligado a ele durante toda a sua existência. E minha avó se chamava Maria de Araújo Cabral, também conhecida como Dona Mariazinha. Meus avós paternos nasceram em Divina Pastora, no interior do estado. Meus avós maternos, meu avô, Antônio Cabral, nasceu em Capela e minha avó, Mariazinha, nasceu em Salvador, na Bahia. Meus pais nasceram aqui, meus pais são de Aracaju. Quando eu nasci, eu já nasci na casa de meu avô, avô materno. Meus avós maternos moravam na esquina da rua de Itabaianinha com a Avenida Coelho Campos. Essa casa era, vamos dizer assim, uma verdadeira mansão, que era uma casa grande, uma casa de andar. Meu avô a utilizava para grandes festas, que o meu avô era muito festeiro. E meus pais moravam, desde que eu comecei a me entender, na rua de Arauá. Mas eu frequentava muito a casa de meus avós maternos, porque na época eu era o único neto, eu fui o primeiro de todos, e minha mãe costumava sempre ir à casa dos pais todas as tardes, de forma que nós pegávamos um bonde, naquela época existia bondes em Aracaju, pegávamos um bonde na rua de Arauá e saltávamos exatamente na porta da casa de meus avós, onde existia um ponto. A casa de meus avós, na rua de Itabaianinha, esquina Avenida Coelho Campos. A casa da rua de Arauá, onde moravam meus pais, era geminada com a casa onde morava minha avó paterna. Essas duas casas hoje não existem mais, porque deram lugar à construção de um edifício de apartamentos. Ficava na esquina da rua de Arauá com a rua de Buquim. Dessa casa eu não tenho realmente grandes lembranças, porque de lá eu saí ainda na infância para residir numa casa que meu pai construiu na rua Dom José Tomás, nas proximidades do Colégio Arquidiocesano. Agora, a casa de meu avô, dessa eu tenho realmente grandes e gratas recordações, porque, como eu falei anteriormente, nessa casa eu praticamente fui criado, porque desde tenra infância que eu frequentava essa casa, e já na adolescência, cursando um curso técnico na Escola Técnica Tobias Barreto, e depois cursando já um curso superior na Faculdade de Direito de Sergipe, eu costumava sair da casa de meus pais à noite
e dormir na casa de meus avós maternos, onde tomava o café da manhã e voltava para a casa de meus pais a pé, porque eu não tinha carro, mas eu pelo simples prazer de estar na casa de meus avós. Essa casa é descrita magistralmente por meu tio Mário Cabral no seu poema A Casa dos Beirais Vermelhos. Era uma casa aconchegante, ampla, e se dividia em duas salas de visita, uma das quais ficava o piano, onde meu pai, ou meu tio Mário e minha mãe, Maria Antônia, tocavam o piano. Uma sala de jantar extensa, onde na parede existia um espelho em toda a sua extensão, que refletia a nós todos. Uma copa onde se situava a geladeira, uma adega de meu avô, onde existiam bons vinhos estrangeiros que ele importava. Uma cozinha que ele mandou ampliar, porque meu avô gostava muito de banquetes e oferecer festas aos amigos. Essa cozinha era enorme, com pedras de mármore branco, onde Bartol Ramos, um cozinheiro uruguaio que existia aqui em Aracaju, preparava aqueles almoços. E a casa era circundada de varandas. Varandas que, pela manhã, eram frequentadas pela família, e à tarde, como era o local mais fresco, meu avô se deitava nela, numa rede, para ler o jornal Correio da Manhã, que era o grande jornal brasileiro na época, que meu avô gostava de ler.